Bem-vindos ao Jardim da Luz. A reconciliação entre você e essa pessoa é possível? Se for possível, como seria? E sempre, claro, com muitos conselhos. Aí você vai pensar em alguém e escolher qual pedrinha combina mais com cada pessoa. As leituras estão bastante profundas, algumas difíceis aqui, né? A gente percebe os desafios entre essas duas pessoas, por que que elas se desentenderam e qual seria um possível caminho para elas se entenderem de alguma forma, tá? Qualquer tipo de vínculo, pode ser romântico, familiar, amigo, o que você quiser, der na sua intuição, você vai lá e aí você pode pensar em uma pessoa, duas ou três com quem você gostaria de ter uma reconciliação. O tempo está marcado lá embaixo. Na sua energia, no seu detalhe, gente, a leitura particular, eu sou terapeuta também, me escreve, eu te explico como é que funciona. Essa aqui é a coletiva. Então, você vai pegar aquilo que serve para você vai encaixar no seu gênero, na sua realidade, como eu falei, o tipo de vínculo que você tem com essa pessoa, que aí você vai vendo ali como é que funciona, como é que a leitura fica para você. As leituras coletivas a gente joga no YouTube, centenas, milhares de pessoas vão assistir, né? Então, a gente tem que também ter um grãozinho de sal aí na nossa sabedoria. Sua intuição sempre em primeiro lugar, tá bom? Mas se você se identifica com a minha energia, você não está aqui por acaso. São 3 opções, você não vai escolher a opção por acaso, então vão com fé também. Se tiver um conselho que te ajude aqui, meu Deus, já tô feliz, já ganhei o meu dia. Aí, gente, convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype. Você tem 3 hypes disponíveis por semana, 3 hypes gratuitos. Com isso, você diz assim para o YouTube: olha, algoritmo, presta atenção nesse canal novo aqui, tá bom? Obrigada por estar aqui comigo. Um beijo no seu coração. Eu te vejo na sua leitura. Número 1, você e o ser de luz vão se entender? E de que forma, né? Eu vou fazer aqui com que energia, como que essa pessoa tá e como que você está. Pode ser que apareça, você se veja de um lado ou do outro, tá? Mas vamos lá. Uma das partes aqui, disciplina, autoestima. O que mais que eu pego aqui? Brilho. Então, tem alguém aqui muito focado em conquistar o sucesso pessoal. Às vezes a pessoa está totalmente focada na vida dela, tá? É foco laser em si, aqui. Sucesso, questões financeiras, talvez. Foco total nos detalhes. Abundância, é. Aqui, gente, desse lado, nós temos uma pessoa que ela não está pensando em amizade, em família, em amor. Essa aqui é foco laser total, absoluto em dinheiro, sucesso, carreira, tá? Então, assim, essa pessoa não está com você na mente, não. Ou talvez você tenha vindo aqui só por curiosidade e de repente você também, né? Olha, uma carta de alguém que está meditando, está quieto, pensando na vida, tá? Aqui uma pessoa assim, isolada, não existe ninguém, não existe nada, o mundo lá fora parou, congelou para essa pessoa. O foco total na vida financeira. Aí a outra pessoa aqui, que pode ser você ou não.
Aí aqui a gente já tem uma pessoa que está pensando realmente em acessar, em mandar uma mensagem. Indecisão, empatia. A vaca fala de pessoas extremamente generosas. Então, aqui a gente tem alguém que está indeciso com relação a ir até o outro, oferecer, na verdade, uma generosidade, está tudo bem com você. Não é uma coisa assim do próprio interesse, do próprio bem. Na verdade, aqui a gente tem alguém realmente querendo procurar, mas é num sentido de que está preocupado com o bem-estar do outro. E aí é uma palavra que tem verdade, é uma palavra que tem clareza, que tem aqui uma intenção muito sincera, muito pura, de ajudar, de fazer outra pessoa se sentir querida, de fazer outra pessoa se sentir bem. Não. Assim, mas aqui, gente, é alguém que está realmente. Essa pessoa não está pensando em absolutamente mais ninguém, mais nada, além do seu processo de cura pessoal e financeira. E aqui não, aqui a gente já tem uma pessoa que realmente quer estender a mão para o outro. E talvez essa pessoa esteja tão focada porque ela está com alguns problemas mesmo, tal, e essa aqui está tendo uma intuição, né, de que aqui está precisando de uma forcinha, não sei, tá? Mas o que a gente tem aqui, que o interesse da comunicação, ele é unilateral nesse momento. Mas eu vou fazer essa pergunta bem específica. Essa pessoa pensa na outra, lembra que a outra existe? Como? Como que pensa? Como que lembra que a outra existe? 3 de paus. Julgamento. Lembra, pensa, mas de fato acha que o melhor a fazer nesse momento é não fazer nada. Que é como se fosse assim, eu preciso resolver essas questões pessoais primeiro, eu preciso encontrar esse meu caminho primeiro. Não faz sentido, se eu não resolvi os problemas, eu ir até a pessoa. Não tem pé nem cabeça, enquanto eu não resolver meus problemas, não tem sentido. Então, é foco total em resolver tudo e enquanto isso a pessoa tá quieta. Mas entende que a ideia dela é essa, que é falar assim, eu vou até lá para falar o quê? Vou até lá para entregar o quê? Se eu ainda não resolvi. E essa daqui, 6 de espadas, rei de ouros, justiça. E aí, essa pessoa aqui, o que ela quer? Vencer a distância. E estabelecer o relacionamento da maneira correta, da maneira certa, da maneira mais nobre. Essa pessoa Então, assim, de certa forma, gente, existe um motivo, né? Então, a pessoa tá quieta porque ela julga que ainda não tem o suficiente para oferecer, que ainda as coisas não estão onde deveriam estar. E aqui a gente tem uma pessoa que de fato quer a coisa certinha, a coisa equilibrada, a coisa bem feita, tal, não sei o quê.
E então é como se essa pessoa aqui já está pronta, só que essa daqui não está. E essa aqui que já está pronta, de fato, ela tem expectativas altas. E é uma pessoa muito generosa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que de fato se preocupa com o bem de todo mundo. Então, o mérito dessa pessoa aqui é reconhecido por essa. E aí, essa pessoa pensa: como é que eu vou para alguém que é tão generoso, que é tão justo, que tem tanto mérito, oferecer porcaria? É melhor ficar quieto, tá? Então, esse é o raio-x do rolê atual de vocês. Me parece uma situação muito benigna, porque aqui todos desejam o bem de todos, tá? Um gostaria de ajudar, o outro está em silêncio por respeito, porque sabe que não tem o suficiente para oferecer. Então, assim, aqui existe respeito, admiração, aqui existe consideração, né? Aqui a gente tem uma pessoa que reflete: nossa, eu vou lá para oferecer porcaria, eu vou lá para oferecer migalha, seria desrespeitoso. Então, não é? Enquanto eu não tiver algo que seja elevado o suficiente, ficarei em silêncio. Eu acho isso uma atitude de bastante respeito. Eu achei aqui duas pessoas legais, né? Vocês são uma duplinha da hora, mesmo. É um desentendimento onde existe um desentendimento, um afastamento, onde a dignidade, o respeito mútuo, o bem-querer, ele está sustentado, tá? Mesmo dentro de uma situação tão complicada. Aí vamos ver, né? Mais um igual a quanto aqui? Aí juntou vocês, juntou essa energia. Qual que é o potencial de entendimento entre vocês? Porque a princípio, o que eu sinto aqui? Que a pessoa que ainda não está pronta, ela pensa em talvez um dia estar, né? Eu acho que não tem nada para ser investigado do lado da pessoa que já está pronta, que é uma pessoa que está pronta, sem segundas intenções, sem nada, né, só tá de boa ali. Mas a pessoa que não está pronta, né? Um dia ela pretende estar, um dia ela pretende fazer alguma coisa. Vamos perguntar da pessoa que estava aqui do outro lado, né? 9 de espadas, a torre, 7 de copas, imperatriz e o mundo. Gente, assim, a pessoa que ela pensa bastante nisso, tá? Provavelmente com vergonha, com culpa, entendendo que há um entendimento de que é ela que fez, que causou todo o problema aqui. Quer dizer, eu estou imaginando, né? Porque assim, você aparece como uma imperatriz para essa pessoa. Então, se essa pessoa sente que tudo entrou em colapso, que vocês se desentenderam de uma maneira totalmente, sabe, o 5 de espadas, ele é o conflito indesejado. Então, é como se fosse assim: cara, mas por que a gente brigou mesmo? Mas por que a gente se desentendeu mesmo? Mas como é que isso foi acontecer? E a pessoa fica assim: por quê? Como que isso foi acontecer? Como que isso chegou nesse ponto? Por quê? Sabe assim, é uma coisa esquisita para essa pessoa, tá desentendida com você, tá sem falar com você. É uma coisa que ela não esperava, entendo, que um dia fosse acontecer entre vocês.
Ai, tipo assim, nossa, eu e fulano se desentendendo, eu e fulano, como é possível, né? Então, assim, é um choque muito grande para essa pessoa, isso. E, de repente, coisas que podem ter sido um grande choque. Talvez a pessoa tenha. Talvez você fosse muito tolerante no passado, né? Que a pessoa te vê como imperatriz. Então, de repente, você era alguém que suportava tudo, que tolerava tudo, e um dia você falou: não dá mais, eu preciso olhar para a minha dignidade, para o meu amor próprio, e essa pessoa entrou em choque. Ou a pessoa fez uma graça ali para te testar, mas você sempre ia atrás, você sempre corria atrás dessa pessoa. E, né, uma pessoa que está só com a cabeça no trabalho, com a cabeça nisso, aquilo, e estava ali acostumada a você sempre correr atrás. E aí, de repente, você não foi, tá? Alguma coisa que deu um choque imenso nessa pessoa. Se você acha que a pessoa está indiferente à sua ausência, indiferente à sua mudança de comportamento, ela não tá, ela tá em choque. E aí essa pessoa fica fantasiando com que você vai. A pessoa, você apareceu ali, provavelmente, eu estou supondo, né, que assim, para uns 10% de você pode ser que esteja invertido, tá? Mas aqui eu estou supondo que eu estou falando com a pessoa que veio representada aqui, com aquela vaca, que é o símbolo da generosidade, e agora aqui com a imperatriz. Então, como há uma memória, uma tradição, uma natureza muito generosa aqui por uma das partes, e uma generosidade desinteressada. Realmente a gente tem uma pessoa que gosta de ver os outros bem. Aí esse outro está transtornado porque essa generosidade não aconteceu mais. Mas a pessoa está assim, não, em algum momento vai me procurar para perguntar como eu tô. Não, em algum momento vai fazer um gesto. Não é possível. Não é possível, essa pessoa sempre dá um jeito de fazer com que a gente se entenda de novo. Essa pessoa sempre faz um gesto, essa pessoa sempre quer saber se eu tô bem. Não, essa pessoa aqui vai, né, mas é uma fantasia e a pessoa sabe que ela tá fantasiando, mas ela não tem nenhuma certeza que o outro vai realmente vir estender essa mão e fechar aquele ciclo e fechar esse ciclo de desentendimento. Mas gostaria que isso acontecesse, fica fantasiando que isso aconteça, tá? Então é como se assim, a pessoa tá lá envergonhada de ter pouco para te oferecer e fantasiando com o dia em que você vai estender novamente, pela milésima vez, provavelmente, para muitos aqui pelo menos, a mão e falar: não, eu entendo, não, que você é como uma pessoa que tem muita empatia, né? Não, a gente vai superar, não sei o quê. Então, existe essa crença, essa esperança por parte da pessoa. Mas, aí eu quero perguntar, né, para a espiritualidade, se convém você fazer isso, porque aí a gente cria um ciclo de migalhas. A gente cria um ciclo de mau comportamento, talvez. Não sei. Vou pedir um conselho para você, tá? 8 de ouros. Ficar paradinho, tá?
A pessoa, essa carta é a postura que a pessoa está assumindo, né? Ela está quieta, parada, esperando. Aqui está falando, não, você também vai ficar quieto, parado, esperando. Oito de copas. Ixi. Bom, o seu conselho está um conselho de dureza. Porque senão você fica passando a mão na cabeça e você vai sustentando o mau comportamento dessa pessoa, tá? Olha, segue com a sua rotina. O que está dando certo aí na sua vida? Tem um afastamento entre vocês, que essa pessoa te ofereceu pouco. Essa pessoa não chegou, né, onde ela mesma sabe que deveria ter ido. Ela tem consciência. Agora, você tem coisas aí na sua vida que estão dando certo. Então, assim, vai cuidar do seu trabalho, vai estudar, vai cuidar da sua saúde física, vai fazer uma atividade física. O que você gosta? Você gosta de arte? O que você entende? Vá cultivar a sua vida, ter uma rotina mais saudável possível. E ficar em silêncio, ficar totalmente quieto. Devolva para essa pessoa essa atitude. Por que é sempre você que tem que estender a mão? Por que é sempre você que tem que fazer o gesto? Aí o outro fica nessa acomodação, nessa preguiça, te oferecendo coisas pequenas. E a própria pessoa sabe que ela está te oferecendo coisas pequenas que, né, gente, não pode alimentar isso, né, infelizmente. Ah, mas é tão bonzinho, ah, mas é um queridinho. Então, mas ele mesmo sabe que devia fazer melhor, tá? Se afastar mesmo. 8 de copas é uma carta de afastamento em nome da paz. Se tira a sua paz, não vale a pena. Se você sente que perde a sua dignidade quando você vai lá estender a mão para uma pessoa que te deu o tratamento do silêncio, não faça. Não faça. Afaste-se dessa pessoa enquanto ela se comporta dessa maneira. 5 de espadas. Quer dizer, vem no conselho você ser mais orgulhoso. Olha só que coisa. Porque a gente faz um favor para uma pessoa mal agradecida, esse favor vira obrigação e daqui a pouco você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então aqui você entra numa situação em que você está sendo mãe de alguém que não é o lugar de você ser mãe dessa pessoa. Você está maternando um adulto, né? Ah, mas de fato é meu filho, é uma leitura sobre filho. Então, mas aqui está falando para você tratar, então, esse filho de acordo com a idade, com as responsabilidades que deveria ter, né? Então, mas, se seu filho fosse uma criancinha de 5 anos, você não estava aqui numa leitura de tarô com este título, com essa pergunta. Então, aqui eu suponho que a gente está falando de 2 adultos. Então, é para parar de maternar essa pessoa. É para você ser, sim, mais orgulhoso, orgulhosa. E engraçado essa carta do ancestral aparecer aqui, que aqui fala de vínculos, assim, de muita importância. Vínculos de família, de alma, vínculo, sabe? Então, é como se dissesse assim, quando a gente aceita migalha, a gente diminui a importância daquele vínculo. Quando a gente oferece migalha, a gente... E aqui não, aqui isso é para ser tratado como uma coisa sagrada. Era para que ambas as partes tratassem essa interação como uma coisa sagrada.
Então, enquanto essa reverência por essa conexão não estiver presente, não arrede seu pé. Porque, assim, é uma questão aqui de dignidade. Então, eu estou falando de uma relação que é muito importante. Se for romântico, era para ter mais dignidade aqui no trato um com o outro. Se for parente, aí é óbvio, né? Mas, assim, aqui é família de alma. Então, é necessário ter uma valorização, uma reverência, uma coisa mais bonita. Senão, a gente está patrocinando o mau comportamento das pessoas, impedindo as pessoas de crescer. Não faça isso, tá? Não infantilize ninguém aqui, não. Bom, aí, assim, tá falando para você ficar na sua, né? Para você não ir atrás de jeito nenhum, para você, inclusive, até ter uma dureza aqui, né? Exigir a elevação da coisa toda. Enfim. Aí vamos perguntar aqui pro baralho cigano possibilidade de futuro entre que a gente perguntou se existe possibilidade de entendimento aqui, né? A lua, o anel, estrelas e a âncora. Nossa, que coisa linda! Gente, olha, fica na sua, tá? Quando a pessoa estiver pronta, quando a pessoa sentir que o que ela tem para te oferecer é essa coisa digna, é essa coisa justa, que é o correto aqui. O correto aqui é alto, é elevado. E isso tem que ser respeitado, é a dinâmica. Então, essa pessoa tá resolvendo as coisas lá, tá resolvendo. Deixa. Vai cuidar da tua vida enquanto isso. Quando a pessoa tiver algo de que ela se orgulhe para te oferecer, ela virá. E ela vai vir com seriedade, ela vai vir com profundidade, ela vai vir para curar esse negócio aqui. E ela vai vir com coisas de longo prazo, com coisas que vêm para durar. Aí, se aqui a gente tem um familiar, o que o anel significa? Todo mundo se comportando como um adulto, cada um no devido lugar, cada um na devida função, tal, né? Quando é de trabalho, o que o anel significa? Firmar um compromisso de fato, assinar uma documentação. O anel ele fala de parceria no sentido de dar nome, organizar quem é quem, qual é a função de quem, sabe tudo direitinho. O anel, inclusive, pode falar de contrato às vezes, né? O que é o anel numa leitura de trabalho? É o CLT, é a sociedade em cartório. Aí é óbvio que, se você perguntou de alguém que tem interesse romântico, o anel fala de assumir o compromisso, dar nome para as coisas, organizar, pensar quem vai morar onde, como isso vai acontecer. Tá? Então é isso, assim, muito bonito. Estrelas, realização de sonho, cura. E a âncora, que é quando o navio finalmente chegou no seu destino, o que a gente faz para firmar o navio no destino? A gente joga a âncora, tá? Aí, vamos supor que seja um interesse romântico, mas a pessoa está demorando muito, a pessoa vai demorar muito. A leitura falou para você seguir com a sua vida, que isso aqui pode demorar bastante. E aí, de repente, você já está namorando outra pessoa, você já casou de novo a hora que essa criatura volta, porque aqui parece que o negócio vai demorar. Então, aí o quê? Daí você vai receber o seu pedido de perdão, daí vocês vão poder
desenvolver uma cordialidade, né? E isso não precisa todo mundo ficar dormindo na mesma cama, mas aí tem uma cura energética, tem uma cura espiritual, é a sua família de alma. Se você casar com outra pessoa, vocês têm um entendimento, isso cura toda uma vibração assim que está no coletivo, tá? Então a gente ter um entendimento com alguém não necessariamente quer dizer colocar para dentro de casa, né? Colocar, trazer para morar junto, sabe? Não tem problema, né? Pode ser só no espiritual, pode ser só no psicológico, tudo isso daqui, tá? Tudo bem. A leitura coletiva você vai adaptar para a sua situação, para o seu tipo de conexão aqui e tal, tá? Mas, resumindo, fica quietinho, fica na sua, segue com a sua vida, tem uma rotina saudável, vai atrás dos seus sonhos, que a pessoa está sim resolvendo as coisas que ela tem para resolver, e na hora certa ela vem te procurar e vocês vão se entender sim, vai ser muito, muito lindo isso daqui, tá bom? Dê tempo ao tempo, não invada o espaço da pessoa porque ela está no meio do processo, não adianta. O que você quer ela não tem para te dar hoje, ela só vai ter no futuro, mas assim que ela tiver, ela vem te procurar, tá bom? Muito bonito, gente. Aí, pega o que serviu para você, o que não se aplicou, adapta, entendeu? No seu detalhe, na sua energia, só a leitura particular, sou terapeuta também, me escreve, te explico como é que funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like. O Hype é a ferramenta do YouTube para entender quais canais pequenos que o algoritmo devia prestar atenção. Se você me der um like, eu agradeço profundamente. Um beijo no seu coração. Número 2, vai haver aí um entendimento entre vocês, que tipo, o que é possível aqui, tá? De um lado, eu vou falar como é que tá uma das partes, e aqui outra das partes, e você vê com qual que você se identifica, tá bom? Então vamos lá. Culpa, perdão e verdade. Gente, culpa e perdão no mesmo negócio e verdade, quer dizer, essa pessoa se sente culpada, ela gostaria de ter o seu perdão, ou é você, né, que se sente culpada e gostaria de ter o perdão da pessoa. Mas se aqui, ó, é essa pessoa do lado A tá pensando muito nessa situação. Alguém quer se explicar, alguém gostaria que o outro soubesse motivações. Leão e Peru. O leão tem aquela coisa, né? Proteção, poder pessoal, e também tem aqui o peru, que fala de generosidade, de um desejo sincero de cuidar das pessoas. Então aqui a gente tem alguém que, nossa, tá querendo muito, muito, muito proteger, cuidar, se sente culpado, quer o perdão, quer se explicar. Tá realmente aqui essa pessoa tá querendo muito essa comunicação, tá? Mas vamos ver aqui, porque tem um pouco de orgulho também nesse leão, né? Pagem de paus. Olha, a pessoa que se sente culpada e que quer se desculpar, ela tá querendo demais essa comunicação. Agora vamos ver como que tá a outra parte da história. Adversidade
relacionamentos e tempo. Aí, do outro lado, nós temos aqui uma pessoa que acha que relacionamentos são coisas muito difíceis, relacionamentos só trazem sofrimento, alguém que precisa de tempo para se curar. Então, o que me parece aqui que essa pessoa traumatizou essa daqui, né? Não que falar, ai, tudo de ruim na vida do outro foi esse aqui que causou, né? Não é isso. Mas vamos pegar aqui características, tá? Da pessoa, pra gente ver. Estrela do mar seria, assim, pessoa sonhadora, pessoa idealista. Em guia elétrica, uma pessoa cheia de ideias, mil ideias, sempre uma pessoa extremamente criativa, rápida. Aqui a gente tem uma pessoa muito idealista, muito criativa. Talvez uma pessoa até meio artística, só que a pessoa está totalmente recolhida e com assim, ai meu Deus, relacionamento, ai meu Deus, ai que, né? Tem vamos lá, mais uma cartinha aqui. Rainha de espadas, gente, aqui tá. E aqui assim, vejam se tá, né? Tá, não é porque aqui tem a rainha de espadas e porque aqui tem o leão que necessariamente aqui tem um homem, aqui tem uma mulher. A gente está falando de energias, de arquétipos. Mas aqui, assim, essa pessoa que tá reticente tem seus motivos. Ela tá sendo justa. A rainha de espadas, ela corta. Ela diz o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, mas ela é justa. Então, alguém aqui com razão não está afim de papo. A pessoa e aqui é uma pessoa mais delicada, mais artística, uma pessoa, talvez até uma pessoa mais espiritualizada e tal. E aqui a gente tem uma pessoa que tá louca para se comunicar, mas vamos ver aqui como que essa pessoa está com relação àquela ali, como ela está se sentindo. Aqui tem muita amizade, deve fazer falta, né, essa amizade. E se for romântico, essa pessoa tem um desejo sexual absurdo. Se for relação familiar ou relação de outro tipo, é muita admiração, é muito, nossa, olha o poder pessoal, olha o brilho daquela criatura, olha e tá muita energia aqui, tá muito masculina, energia que tá muito feminina, que coisa, né? Mas aqui tem um assim, meu Deus, olha como aquela pessoa é linda, olha como aquela pessoa é criativa, olha como aquela pessoa é interessante, que saudade da nossa amizade, que saudade das infinitas conversas que a gente tinha. Porque realmente, como eu falei, aqui essa pessoa é muito criativa, mas ela tá na rainha de espadas pela força de ter sido magoada, de ter acontecido algo aqui realmente. Mas aí eu entendo que a natureza dessa pessoa é uma natureza exuberante, divertida, uma companhia gostosa. Só que
endureceu e falou: nossa, meu Deus, não, não chega muito perto porque você me machuca, não chega muito perto porque você dói. E essa pessoa aqui, tipo, sim, eu fiz você doer mesmo. Eu sei, eu entendo. Que saudade da nossa parceria, que saudade das nossas conversas. Como você é uma pessoa alegre, deslumbrante e eu não tenho mais acesso a isso. E aí essa daqui, como que tá com relação à outra? Dois de ouros, Pagem de espadas e o tolo. Então essa pessoa, na verdade, gostaria da comunicação, sim. Gostaria. Só que especificamente, essa pessoa quer, eu entendo aqui que o pedido de desculpa, sim. Ela quer esse pedido de desculpas. Essa pessoa quer que as coisas se equilibrem. Ela quer que essa verdade... Então, assim, a pessoa aqui quer se desculpar e se explicar. E essa daqui, ela quer essa desculpa e quer essa explicação, tá? O que não dá é oi sumida, né? Aqui, aí vai ficar bem ruim o negócio. Se a comunicação acontecer aqui, tem que ser para esclarecer, colocar tudo na mesa e, né, o que essa pessoa aqui quer ver? Mudança. Tem que reconquistar essa confiança aqui, tem que mostrar que de fato houve uma mudança real, concreta. Aqui, mais do mesmo, essa pessoa vai se manter a rainha de espada. Tem que haver realmente aqui um trabalho de convencer essa pessoa que a mudança aconteceu, tá? Enfim, certamente você já sabe quem é você nesse rolê aqui, né? E vamos lá para a próxima pergunta, que é um conselho para você, né? Tem algo que você possa fazer? Mas aqui, assim, que ficou muito... se você se identificou como este masculino que precisa pedir desculpa, tá óbvio, peça desculpa. Você é o masculino que tem que provar que mudou para melhor. Primeiro, tenha certeza que você realmente mudou para melhor e, né, você vai ter que provar que você mudou para melhor. Agora, eu imagino que a maior parte de vocês tenha se identificado com aquele feminino que tá assim, poxa, eu quero retomar, eu quero me entender com aquela pessoa, mas será que vale a pena, né? Porque essa pessoa me machucou muito. Então, vamos ver um conselho aqui, tá? Rei de copas saiu invertido, que coisa. Rei de paus, efemeralidade, 7 de espadas e a força. Aqui, assim, a leitura tá realmente falando para você. Ficar quietinho. Que essa outra pessoa tem uma tendência muito séria de aparecer e desaparecer. Vir e voltar. Quando vem, é uma intensidade
de amor, de admiração, se for o caso, de desejo. Então, se você convida essa pessoa de volta na sua vida, ela vai vir com tudo. Só que ela vai desaparecer do mesmo jeito que ela veio. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa. A pessoa vem com aquela intensidade, com aquela grandiosidade e, puf, desaparece tudo outra vez. Então, se você fica perdoando, se você fica facilitando, e você vai lá estender a mão para alguém que a pessoa está pensando que ela precisa pedir o seu perdão, mas ela ainda não pediu, ela não fez isso. Aí você vai lá estender a mão, ela vai pensar, puxa, mas então eu nem preciso me dar o trabalho? Então eu nem preciso me redimir? Ela não vai dar valor, infelizmente. Ela vai vir, vai ser intenso, vai ser, né, profundo, só que puf, tá? Então, assim, literalmente a leitura está falando, segura sua onda, engole esse sentimento aí que não funciona, que não daria certo. A menos que esse masculino, de fato, faça um esforço para se redimir, para provar que mudou. Ele próprio não vai dar valor para nada. É como essa pessoa funciona, né? Ah, mas não é um homem, é uma mulher. Sim, mas é alguém que funciona numa energia extremamente masculina e tem essa coisa do conquistado, construído, eu conquistei, eu construí. Isso pode ser irritante para muitas pessoas, né? Enfim, a gente não tô aqui para julgar a pessoa, mas é assim que essa pessoa funciona, tá? Se você estender a mão sem ela ter feito o esforço que ela mesma acha que tem que fazer, não vai dar certo, tá bom? Enfim. Então, tá. Você fica quieto, plantado aí, né? Siga com a sua vida. Aí, possibilidades de futuro. Você fica quieto, plantado, não, né? Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai para academia, você vai sair com seus amigos. O que você vai fazer? Tá? Aí aqui, possibilidades de futuro, né? Buquê, árvore, cachorro e chicote. Olha, em algum momento essa pessoa volta para sua vida, tá? Eu só quero tirar uma dúvida aqui. O que esse chicote quer dizer? Tá, não, o chicote está no seu aspecto positivo aqui, tá? Vamos ficar em paz. Se você for cuidar da sua vida e deixar que essa pessoa tome a coragem que precisa tomar, faça o que tem que fazer, em algum momento essa pessoa vai vir te oferecer, sabe, coisinhas, entende? Então aqui tem essa coisa do buquê, ela é muito quando alguém não tem coragem, né, de sentar e falar, vamos conversar sobre um pedido de perdão. Tem gente que não consegue fazer isso, não tem nem vocabulário, né? Vem de uma família onde ninguém pediu desculpa para ninguém e tal. E aí, como que essas pessoas fazem? Elas trazem um presentinho, né? Então, ao invés da pessoa chegar e falar, olha, vamos conversar sobre o pedido de desculpas que eu estou te devendo, ela te manda uma mensagem e fala, nossa, eu vi esse livro aqui, lembrei de você, te comprei um livro, sabe? Gente assim.
Então, qualquer coisa assim, né? Essa pessoa fazendo um gesto que não é tão óbvio, mas no fundo, o que ela queria era ser capaz de pedir uma desculpa mais bonita, mas ela não é. Então, ela vem e te oferece, sei lá, ai, vi esse negócio aqui, lembrei de você, sabe assim? Mas isso tem uma intenção real de aprofundar, tá? Se você tiver paciência, deixar a pessoa falar, entender que é alguém que tem uma dificuldade de se comunicar, tal, mas a intenção da pessoa é de aprofundar, é uma pessoa que tem uma admiração, tem uma lealdade por você. Nós vimos ali que, independente do tipo de vínculo, o que mais faz falta para essa pessoa é a amizade de vocês. É o quanto vocês conversavam. E essa pessoa quer isso de volta. Independente de vínculo, ela quer isso de volta. E aí, a pessoa sabe que errou. Ela tem dificuldade para pedir desculpas. Como é que ela vai demonstrar que ela mudou? Pela persistência, pela resiliência. Em quê? Em fazer o que é bom para você, em tentar te ajudar das formas que ela pode, em tentar te oferecer, né? Como eu falei, coisinhas aqui. Então, lembra aquele negócio que você precisa de ajuda? Aqui a gente tem alguém que é mais fácil para a pessoa arrumar o seu chuveiro do que pedir desculpas, tá? Então a pessoa vai ficar achando coisinhas para fazer por você, coisinhas materiais, talvez, né? Comprar a comida que você gosta, arrumar seu chuveiro, entende? E a pessoa vai ficar fazendo coisinhas assim, né? Para mostrar que ela se importa, que isso, que aquilo, tá? É o jeito dele ou dela. É uma pessoa muito do intelectual e do fazer, porque fala, gente, nossa, é muito masculino isso, né? É muito masculino isso, tá? Enfim, pode até ser uma mulher aqui, mas a energia, a vibe, o modo de funcionamento, essa incapacidade de se expressar afetivamente e querer compensar isso com seria o atos de serviço, tá? A linguagem do amor dessa pessoa é atos de serviço. É isso. Falar, ao invés de falar a sua amizade é muito importante para mim, o seu amor é muito importante para mim, a pessoa vai lá e conserta a sua pia, troca seu chuveiro, tá? Mas é uma linguagem, né? E eu entendo que você gosta da pessoa, você sabe que ela é assim, você quer o entendimento com ela, por isso que você veio para essa leitura, né? Se você não quisesse entender com a pessoa, por que você tinha vindo aqui? Entende? Então, assim, mas é no tempo do ser de luz, tá? Essa pessoa tem que tomar a coragem. É importante aqui, gente, entender que essa pessoa é extremamente masculina. E você ou é pegar ou largar. É pegar ou largar e aprender como é que se lida com pessoas que são assim. A pessoa não vai mudar. E quem está nesse funcionamento, quem existe, quem habita uma mente que funciona no masculino desse nível, essa pessoa tem necessidade de ser aquele que toma iniciativa, ser aquele que faz, ser aquele que tá. Então, assim, você gosta disso, você não gosta disso, aí você decide aí, né? Mas a pessoa vai voltar, vai ser tarde demais. Então, mas aqui em primeiro lugar é a amizade mesmo, tá? Não necessariamente essa coisa tem um desenvolvimento romântico. Não teve.
Até se for o caso, como eu falei, para alguns a gente está falando de atração física, para outros a gente estaria falando de uma admiração muito grande, de achar, nossa, como se veste bem, como que de repente a gente está falando de um familiar, então aqui a gente entra com o, putz, como essa pessoa é elegante, como ela se veste bem, que admiração, né? Para quem é romântico, sim, tem muito desejo sexual aqui. Mas aqui a gente não tem uma pessoa romantiquinha. Aqui a gente tem aquela pessoa que nunca na vida vai falar um eu te amo para alguém. Ela vai levar o carro no mecânico para a pessoa, sem a pessoa ter pedido, entenderam? É assim, tá? Então, se você curte, vamos ver, vai demorar, quando que é que essa pessoa, né? Roda da fortuna. É Deus que sabe, gente, é aleatório, porque é como assim, a pessoa tá louca para fazer esse movimento, mas ela precisa tomar essa coragem. Ela tá arrependida, tá louca para fazer esse movimento, mas é alguém que tem muita dificuldade com relação a vocabulário para coisas afetivas. Eu tô sentindo a energia da pessoa aqui e eu sinto que eu fazendo pausas na hora de falar, não acho as palavras, aí eu fico mexendo a mão e não chego lá onde eu quero chegar, sabe? Estou com uma dificuldade de me expressar muito grande aqui, habitando a energia dessa pessoa. E então, assim, vai ser de supetão, vai ser do nada, nem a pessoa sabe quando é que vai ser, porque é um dia aí que ela vai tomar um chá de coragem e vai fazer a coisa do jeito que eu descrevi, tá? E aí, nenhuma leitura de tarô vai aconselhar alguém a ficar plantado esperando, né? A gente tem que seguir com a vida. O outro não toma coragem de fazer o que é correto e você vai ficar criando raízes aí. Não, né? Vai cuidar da vida. Então, se essa pessoa vier e você já está namorando uma outra, não sei o quê. Aí, aqui, gente, a amizade é o mais importante, a amizade está acima de tudo, né? Então, se entender com as pessoas é no espiritual, é no kármico, é no energético, é muito além da gente colocar alguém para dentro de casa, de novo, tá bom? Mas sim, vocês vão se entender um dia no futuro. Com certeza voltarão a ser amigos, amigas no futuro. Além disso, aí, quando acontecer, a gente vê, tá bom? No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, seu terapeuta também, essa aqui é a coletiva, encaixa aí, pega o que serve para você, o que não serve, deixa pro coleguinha. Meu WhatsApp tá lá embaixo, me escreve, eu te explico como é que funciona as terapias holísticas e as leituras de tarô. Se inscreva no canal, deixa seu like. O Hype é a ferramenta nova do YouTube para que vocês sinalizem quais são os canais pequenos que merecem crescer. Vou ficar muito agradecida se você me der um hype. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima leitura. Número 3, vocês vão se entender, isso é possível, qual que é a situação, né? De um lado, eu vou colocar uma pessoa e aqui uma pessoa que é a outra. Aí você vê com qual lado você se identifica, tá? Então, a pessoa A, culpa, a pessoa se sente culpada pela situação, morte, tá bem mal aqui, hein? E paixão. Paixão, gente, não é necessariamente romântico, pode ser qualquer tipo de vínculo, mas isso significa o quê? Que isso é muito, muito, muito importante para a pessoa, né? A gente fala, por exemplo, estou apaixonado por um trabalho, sou apaixonado por um projeto, sou apaixonado pelos meus filhos, tá bom? Então, independente do vínculo, aqui a gente tem
a paixão ela fala de sentimentos extremos, sentimentos lá em cima. E aqui culpa com morte, quer dizer, o negócio tá realmente perturbando assim, tá? Muito intenso. Aí vamos ver aqui características dessa pessoa. Pavão e búfalo. Então aqui a gente tem uma pessoa muito vaidosa, né? É uma pessoa tem uma personalidade grande, assim. Gente, é que essa pessoa é uma novela mexicana em forma de gente, né? Realmente uma pessoa muito intensa, absurda a intensidade dessa pessoa. Meu Deus do céu. E aí o búfalo fala de, de força, de potência, de tamanho, né? Que é tudo exagerado, intenso, misericórdia. E aqui é um leonino, meu povo. Aqui, essa pessoa, você sabe o signo dela? Que aqui tem uma cara de sol ascendente em leão, misericórdia, hein? Intenso. Mas tem uma generosidade com esse búfalo, tá? O búfalo é a carta que define também as pessoas que querem cuidar, que querem prover e tal. Vamos pegar Me deu vontade de pegar, de misturar tarôs aqui. De ter um para a pessoa e um para você, tá? As de ouros é alguém que está buscando um recomeço na vida de algum tipo, mesmo porque algo de muito grave aconteceu aqui. Se de fato é tão grave assim ou não, ou é uma percepção da pessoa, aí é vocês que têm que contar para mim, tá? Mas a percepção da pessoa é de que a situação é muito, muito, muito grave. E a culpa é dela. Aí a outra pessoa aqui, fracasso, empatia e sentimentos. Então aqui a gente tem uma pessoa mais tranquila, que está buscando equilibrar os sentimentos, entrar em contato com os próprios sentimentos diante disso tudo. E a pessoa se sente fracassada, mas está buscando ter empatia. Então, aqui o que eu entendo, né? Que essa pessoa também acha que a culpa é dessa aqui, tá? Então, ambos acham que a culpa tá aqui. E essa pessoa sentindo, né, essa sensação de, ai meu Deus, deu tudo errado, mas buscando ter empatia, buscando, não sei, assim, talvez ter paciência, enfim. Aí características dessa pessoa aqui, da pessoa B. O corvo, olha, o corvo branco fala de uma pessoa muito, muito espiritualizada, tá? Pessoa muito elevada mesmo. Por isso aqui essa empatia, essa paciência toda. E o gato é aquela calma, aquela independência, é uma pessoa que não tem dependência emocional nenhuma. O gato ele tem o potencial de ser muito carinhoso. Porém, se você encher o saco, se você for inadequado, o gato desapareceu, né? E aqui a gente tem essa pessoa se sentindo culpada, então eu acho que esse ser de luz aqui
foi ficar no canto dele, né. Aqui a pessoa pisou na bola, fez alguma coisa de muito grave, pelo menos é a percepção, né. A pessoa acha que fez algo de muito grave, e com essa carta da morte, o que que eu entendo? Que essa outra pessoa aqui sumiu, vazou, desapareceu, né. Mas a pessoa está no coração, a pessoa sente a empatia, mas ela desapareceu, porque a outra aqui tá descontrolada, né. Perdeu o controle ali, o negócio tá esquisito mesmo. Aí vamos pegar uma carta de tarô, pra gente entender melhor quem é a pessoa B. A pessoa B é uma pessoa extremamente colaborativa, é uma pessoa que é um ótimo amigo, tal, tá buscando talvez parceria, né. Aqui é alguém que busca parceria entre iguais. Então realmente aqui algo de muito sério aconteceu aqui, né, meu povo. Algo de muito sério aconteceu aqui, tá. Aí como é que essa pessoa está com relação à outra? Como essa pessoa está com relação à situação da duplinha aqui. A pessoa está refletindo muito profundamente, tá meditando mesmo sobre o que fez de errado. Um desejo enorme de se mover até o outro, de ir até o outro, para dar uma guinada nas coisas, para aqui, né, com essa carta da justiça, todo esse contexto aqui, eu acho que realmente é um desejo de pedir perdão mesmo, tá? De fazer o que é certo, de corrigir os erros, aqui, sim. E a pessoa gostaria que isso acontecesse o mais rápido possível. Ter a oportunidade de se retratar mesmo aqui, tá? E como que tá a pessoa B? Com relação à outra. 4 de ouros, 5 de paus e as de espadas. Sim, né, se essa pessoa pudesse dizer algo, ela falaria assim: "Sim, você é precioso, preciosa para mim, mas nós vamos ter que lavar uma roupinha suja aqui, nós vamos ter que botar uns pingos nos is aqui. E você vai ter que escutar as verdades". Então, aí a pessoa vai vir e vai falar assim: "Ai, me perdoa e tal, não sei o quê". Ah, tá. Não, não vai ser assim não. Vai ter aqui vai se você é essa pessoa que precisa se desculpar, você vai ter que escutar aqui, a pessoa vai te dar uma descascada aqui, tá. Mas isso é muito importante, é muito precioso para essa pessoa. Só que coisas precisam ser resolvidas, coisas precisam ser esclarecidas, verdades precisam ser ditas. Não seria uma conversa nada fácil. Nada, nada fácil. Só que ambas as partes querem esse entendimento. Ambas as partes querem essa conversa. Só que a conversa aqui vai ser muito difícil, tá? O que que eu posso dizer aqui? Não vejo maldade de nenhuma das partes, não vejo má intenção de nenhuma das partes, tá? O que quer que seja que aconteceu aqui, não é coisa pequena, não é simples, mas não há perversidade, maldade, esse tipo de coisa, absolutamente não vejo aqui, tá bom? Mas a gente já vai explorar melhor as coisas. Que aqui o que que eu vou fazer?
Eu quero entender melhor, porque aqui essa pilha realmente ela saiu bem mais complicada, né. As outras todas todas tiveram o seu X, não tá sendo uma leitura fácil não, mas essa aqui tá mais não sei, viu gente. Ai meu Deus do céu, o ser humano é complicado mesmo. Bom, aí juntou um mais um, né, juntou vocês 2, vocês 2, o que que a gente tem aqui? Olha, família. Importante, precioso, imperador, 6 de ouros e 7 de ouros. Então, gente, isso aqui é família, família, né, família de alma. Essa carta da matilha, sabe, a matilha, os bichinhos ali, quem já viu, né, a gente vê ali coisa da matilha, que é um vínculo inabalável, sabe. E se for claro, se for seu parente aqui, óbvio, né. Mas aqui a gente tá falando uma coisa de família de alma mesmo, porque às vezes a pessoa é seu irmão de sangue, mas não tem um sentimento ali, né. E às vezes é só um amigo e o sentimento está lá. Às vezes você namora anos com uma pessoa e não desenvolve esse tipo de vínculo. Às vezes você namorou com a pessoa, mas ela é sua família, é diferente, sabe. Então tem isso aqui, né. É a sua família de alma, de verdade, no da coisa mais profunda possível que um ser humano pode viver. E isso é extremamente precioso para ambas as partes. E aí, que esse imperador conta para mim? Que existe aqui uma rigidez, né. Existe uma rigidez, existe uma coisa de, uma necessidade das coisas estarem sob controle, né. Então, assim, essa conversa seria tão difícil, porque e aí o que que eu entendo, né, que a pessoa B aqui é uma pessoa que tem autocontrole, mas a pessoa A, ela é uma pessoa, bem desgovernada. E é preciso que essa pessoa aprenda a ter domínio de si mesma. É preciso que essa pessoa aprenda a se controlar, mesmo que ela tenha que fazer aí um tratamento, de repente pedir ajuda, sabe. Agora isso não vai acontecer da noite para o dia, isso é um processo, isso vai ser um dia de cada vez. Ah, é 9 de ouros aqui, tá. Que eu tinha visto 7 de ouros, eu tô falando um dia de cada vez baseado no 7 de ouros. O que que a gente tem aqui, né, a gente tem um masculino aprendendo a ter domínio de si próprio, aprendendo a ter autocontrole. E assim, eh, o tanto que essa pessoa precisa crescer é muito, né, que é como se fosse assim, essa pessoa comete erros de um pajem, erros muito infantis, o nível de impulsividade dessa pessoa é ridículo, sabe, assim, com todo respeito, mas é alguém que já deveria ter uma postura de um adulto funcional e não tem. E comete erros que são erros de um menino, uma menina de 12 anos, sabe, assim, você fala: "Meu, mas era para ser um adulto, tá se comportando como uma criança de 12 anos, por quê? Olha os erros que essa pessoa comete, olha o tanto que essa pessoa é impulsiva". Então essa pessoa precisa, você ou o outro, né, não sei com qual das 2 que você se identificou,
Quem se identificou ali como a pessoa que está sentindo remorso, que está sentindo terrível, cara, essa pessoa precisa crescer urgente. Autodomínio, controle de si mesmo, da própria vida, precisa acontecer o mais rápido possível. Enquanto que a pessoa do lado B, que é uma pessoa que tem o autodomínio mais em dia, que é uma pessoa que tem uma sabedoria espiritual muito elevada, inclusive, né? Aqui é alguém que tá, cara, enquanto você fica fazendo besteira, eu vou cuidar da minha abundância, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ficar no trabalho. Então a pessoa se comporta como um gato mesmo, né? Olha, se você me tratar bem, eu tô aqui. Mas se você começa a fazer essas coisas absurdas, se comportando como uma criança, tchau. Fui cuidar dos meus projetos, fui cuidar do meu trabalho, fui cuidar das minhas coisas, vou estudar, sabe? É alguém que não engaja no drama, não engaja na loucura do outro. Aqui você tem alguém que a pessoa simplesmente já foi. Começou o drama, a pessoa, ó, sumiu, já foi. Foi fazer o quê? Foi estudar, foi trabalhar, foi cuidar da vida, tá? Então a gente tem isso aqui. Falar, não sei o quê, que a pessoa é evitativa. Aqui eu não tô vendo pessoa evitativa, não. Aqui eu tô vendo uma pessoa que tem mais o que fazer, tá? Enfim, aí eu vou pedir aqui um conselho. Um conselho para você que está me assistindo aqui. 5 de copas, cavaleiro de paus, sacerdotisa, rei de copas. Então, assim, nem tudo está perdido, tá? Sim, tem um luto aqui, tem uma vergonha, erros foram cometidos, mas nem tudo está perdido. Tem coisas aqui que ainda são muito importantes. Como eu falei, isso aqui é família de alma. Esse vínculo, ele é muito profundo, tá? Então, aqui é o seguinte, a gente tem uma realidade que é que a distância de maturidade emocional entre essas duas pessoas é muito grande, tá? Então, um dos dois aqui é muito infantil comparado com o outro. Isso é uma realidade. O que faria mais sentido para mim aqui é, de fato, ser uma relação mãe e filho, pais e outra geração, tá? É o que faria mais sentido. Se isso aqui for romântico, a gente tem um problema sério de diferença de maturidade. Mas, aí o conselho é, se você é a pessoa mais amadurecida, mais espiritualizada, entenda que esse outro sofre com os próprios erros, tem vergonha dos próprios erros, que o mais importante é se a pessoa tem remorso, se a pessoa tem vergonha, né? Porque tem gente que pisa na bola e não tá nem aí. Não é o caso, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A pessoa tem consciência de que ela precisa crescer, a pessoa tem vergonha das coisas que ela faz, ela se arrepende sim. É uma pessoa que quer melhorar, que quer crescer, que quer ser um imperador. Só que esse é um processo que vai demorar. É um processo lento, né? Aí tem que ver o tipo de vínculo que vocês têm. Gente, se você veio aqui perguntar de crush, isso aqui é impossível, tá? Esquece, deleta, tchau. Agora, se você veio aqui perguntar de uma pessoa com quem você é casado, se você veio aqui perguntar de um filho, de um irmão, de uma mãe, aí o papo aqui é sério, né? Então, assim, a menos que seja coisa séria, isso aqui não vale a pena, porque é muito esquisita essa duplinha, tá? Agora, se é uma coisa que é séria, que é profunda, que vale a pena,
Então aí precisa ter esse entendimento de que vocês são muito diferentes. O nível de entendimento é muito diferente. Então, você partir do seu entendimento, do seu olhar para a vida e achar que essa pessoa vai te acompanhar, ela não vai te acompanhar. E se você se identificou com essa pessoa que é mais infantil, que é a pessoa que fica cometendo erros, tal, e achar que esse outro aqui vai ter paciência para suas bobagens, não tem como, gente. A diferença aqui é muito grande, tá? Então, o conselho número 1 é compreender essa diferença, compreender que ninguém aqui está fazendo por mal. Então, assim, aqui tem uma pessoa que se sente abandonada, aqui tem uma pessoa que se sente prejudicada. Não, ninguém está abandonando ninguém e ninguém está prejudicando ninguém de propósito. É só que as diferenças são muito, muito grandes, as incompatibilidades são muito grandes. E aí, essas coisas acabam acontecendo pelas forças das circunstâncias, vocês me entendem? Então, aqui, assim, entender que o outro não está fazendo por mal, está fazendo por infantilidade, são coisas diferentes. Você fazer por perversidade é uma coisa, você fazer por infantilidade é outra. Não que a gente vá tolerar, tá? 2, entenda que existe sim arrependimento, existe vergonha, existe consciência do erro, tá? Isso é fundamental para a gente poder caminhar junto com a pessoa, tá? E a pessoa aqui que está errando, que é mais infantil, entenda, não, o outro não está te abandonando, mas é que o amor da pessoa madura é um amor mais silencioso, é um amor calmo. Pessoas que têm maturidade emocional, que têm uma cabeça mais velha, assim, né, gente, o amor da pessoa madura é silencioso, é calmo, é tranquilo, sabe, é só o jeito de amar, né, que a gente não dá pra gente amar loucamente, intensamente, sabe, gente, o Romeu e Julieta era 2 crianças, entendeu? Naquela época as meninas casavam com 14 anos, Julieta tinha 14 anos, adulto não tem essas coisas, né. Aliás, às vezes até tem, mas eu acho meio esquisito, entendeu? Vamos ver. Que mais que a gente tem de conselho aqui, né? 2 de ouros, tem que achar o equilíbrio e realmente tem muita coisa para equilibrar aqui, tá? 2 de espadas e o carro, tá? Então, assim, tem que arrancar esse band-aid, essa venda dos olhos, enxergar as coisas como elas são, é o que tem. Isso aqui parece ser muito importante, parece que essas pessoas têm muito amor, têm um vínculo muito profundo, né. Como eu falei, gente, se a leitura for de crush, já era para você ter desencanado desse negócio aqui há muito tempo, tá. Isso aqui, esse nível de drama, é para quando a coisa realmente é importante, senão não tem sentido, né. Mas assim, aprender a equilibrar as coisas, enxergar que é do jeito que é, sabe? Expectativas realistas com relação a um, com relação ao outro. As diferenças são muito grandes, precisa ser mais realista com relação a isso. E aí o carro fala de movimento, tá? De falam: "Não, a gente quer fazer, então vamos fazer, vamos lá, vamos lutar por isso". E aqui é muita coisa para fazer, né? É muita coisa para fazer aqui, tá? Mas então, assim, tem que decidir, né, porque aqui é pegar ou largar. Vai pegar ou largar, essa complicação toda, esse negócio todo. Ninguém tá de sacanagem, ninguém tá de maldade, todo mundo se ama, mas o negócio o buraco é lá embaixo. Então, é pegar ou largar, sem fantasia,
sem ficar fingindo que o outro, não sei o quê, tá, aqui são 2 pessoas muito diferentes, tem que encarar essa realidade. E aí, se todo mundo está disposto, dar a mão e seguir, né. Então aqui, o que que eu diria? Aqui é nível, se você é casado com essa pessoa, vá fazer terapia de casal, porque as linguagens são muito diferentes, a maneira de ver a vida é muito diferente, de repente vocês precisam entender melhor como é que o outro funciona, para vocês poderem achar um idioma comum. Aqui é assim, um fala japonês, o outro fala grego, mas as pessoas se amam e elas estão tentando, mas é muito difícil, né. Então, de repente, vocês vão para uma terapia de casal, se é irmão, se é mãe e filho, também dá para a gente fazer aí uma intermediação, para a gente procurar ajuda, para a gente, sabe, porque, se um fala grego, o outro fala japonês, e vocês estão, né, pá, ali, então, de repente, a gente acha uma pessoa que ensina todo mundo a falar inglês, né, por exemplo. Aí vocês vão ter uma língua comum para conversar. É uma metáfora, parece meio ridícula, mas para quem está vivendo esse tipo de situação na pele, ali todo dia, essa metáfora vai fazer sentido, entendeu? Então é isso, tá? Mas aqui, engraçado, essa foi a situação mais complicada de todas, mas foi aonde eu vi a maior vontade de ambas as partes de se entender. Você vê que o tamanho do problema, às vezes, não é o X é: ambas as partes estão a fim de lidar com isso? Ambas as partes estão a fim de resolver isso? Porque foi o que eu vi aqui. Aqui eu vi uma situação complicadíssima, mas existe disposição de ambas as partes, entenderam? Então, é muito louca a vida, né? Uma previsão de futuro aqui para vocês com o Lenormand. Pássaros, peixes, torre e a cobra. Então, aí tá vendo? E aqui tem uma previsão de futuro extremamente positiva, independente do tamanho do problema. Por quê? Porque as 2 partes estão interessadas em resolver o negócio. Então, assim, essas conversas que precisam acontecer, tudo bem, porque as 2 partes estão com disposição para fazer essa conversa. Então, vai ser uma conversa muito difícil? Não tem problema, porque nós temos 2 pessoas dispostas. E com essa carta dos pássaros, eu ainda vejo muito forte aqui sim a possibilidade de entrar um psicólogo neste rolê, entrar um terapeuta de família, de casal nesse rolê, entrar, sabe, um aconselhador lá do centro espírita que você frequenta. Então tem aqui possibilidade de entrar mais gente nessa história para ajudar vocês, tá? Aí os peixes falam de abundância, abundância de tudo. A pergunta era sobre se haverá um entendimento. Então os peixes contam para mim de uma abundância de quê? De entendimento. E aí a gente tem a torre, que vai falar de estrutura, de pessoas que defendem as coisas, de pessoas que lutam pelas coisas. E a cobra é o símbolo da medicina, é o símbolo da cura. A cobra é aquele negócio de trocar de pele, porque quando cresce tem que trocar de pele, uma pele novinha, sabe? Então, assim, e a cobra também, né, com o veneno da cobra que a gente faz o antídoto, olha que coisa louca, que a gente faz a vacina, que a gente faz, sabe, é uma coisa muito louca essa simbologia da cobra, né. E aqui realmente eu tô vendo muito a cobra como renovação da pele aqui, de renascimento, de cura mesmo, muito forte aqui dessa relação, tá? Enfim, é muito bonito ver isso, sabe? Você vê essa disponibilidade, né?
Porque é isso, sabe, gente, que eu falo muito aqui. As pessoas vêm para a leitura de tarô: "Ai, me ama". Cara, e daí que a pessoa te ama? Não é essa a pergunta que tem que focar. Tem que focar no que a pessoa está disposta ou ela tem condições de fazer. Porque uma pessoa pode ter um amor imenso pela outra, mas ela não mexe um dedo. Né, aí eu vejo lá, eu vejo, né, aparece um monte de propaganda de outros canais, já na abertura, né, "Ele morre de saudade de você", é o título do vídeo da pessoa. Aí eu falo: "Cara, não é por aí. E daí que a pessoa morre de saudade de você?" Não significa absolutamente nada, né. Então o que que a gente vê aqui? Aqui a gente vê disponibilidade para agir da parte de 2 pessoas, tá. Então é isso que nós queremos ver na vida. Não é o quanto é difícil, não é o quanto é fácil, porque aqui a coisa está muito, muito, muito difícil. Não está ressoando, não está batendo, é uma leitura coletiva, de repente você até coloca aí nos comentários, né, "Ah, essa parte bateu, essa aqui nem tanto", tal. Leituras coletivas não nem sempre vão ser 100%, mas, assim, se tiver um conselho aqui que te ajuda, um conselho aqui que serve para você, já valeu, né. Aí, no seu detalhe, na sua energia, leitura particular, eu sou terapeuta também. E agora eu convido você a se inscrever no canal, deixa seu like. O hype é como o YouTube reconhece que os canais pequenos merecem a atenção do algoritmo, tá? Então, se você puder dar um hype para mim, eu agradeço muito. Você tem 3 hypes gratuitos por semana. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima leitura.